Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Bom, eu te perguntei sobre a questão de conflitos e potenciais, né? A parte fora da medicina, assim, com os cabeleireiros. E agora, dentro da medicina, uma curiosidade que eu tenho. Tenho notado bastante esses procedimentos de transplante capilares, né? E como é que é a tua visão nisso? É uma coisa que realmente tá num crescimento... Olhando de fora, me parece que tem funcionado melhor do que antigamente, né? E sobre as técnicas também, eu ia perguntar. Um interesse pessoal. Vamos falar sobre isso. Como eu montei ali o ambulatório na época, então eu tinha bastante dificuldade quando chegar. Quer um cafezinho, alguma coisa? Não, pra mim tá tranquilo. Tá bem também? Tô bem, tá bem deprimido. Vai melhorar agora. Vai ter luz no fim do túnel. A gente entrou nesse assunto pra tu melhorar, pô. O que acontece? Quando eu comecei a fazer o ambulatório, então eu vi que o transplante, tá? Ele é uma área da área do cabelo muito importante. Ele não substitui nunca o tratamento, ele não trata a doença de base, mas ele tem uma função de cobrir aquela área que não conseguiu por falta do folículo, da existência do folículo. Então, sim, ele tem sua importância. Então, em 2015, eu comecei a implantar cabelo, fiz todo um treinamento, fui para os Estados Unidos, treinei com um médico de Belo Horizonte, o Dr. Regis, que é excelente, e a gente começou a implantar. Obviamente que quando eu fui para os Estados Unidos, a gente montou o primeiro ambulatório específico de implante ali da Santa Casa, e a gente conseguiu conciliar. E havia a doutora Fernanda, que era uma cirurgiã plástica. Então era eu e a doutora Fernanda. Então era um ambulatório que realmente tinha uma vantagem, porque normalmente ou é um plástico, a Sociedade de Restauração é um plástico, ou é um cirurgião dermatológico. E é uma coisa que no meu entendimento, quanto mais uso né, duas áreas, melhor o ganho para o paciente. Então, a ideia era isso. O grande problema é que realmente aí eu fui fazer pesquisa nos Estados Unidos e aí tu opera e na outra semana tu tá fora, não tem como. E aí eu acabei declinando, e como eu conheço alguns cirurgiões que operam muito bem, e cabelo, tratar a doença era menos médicos, eu achei que eu iria fazer mais falta nessa área, então optei por isso. Então o implante, o primeiro raciocínio é uma coisa importante, mas ele é a via final do paciente que não conseguiu obter o resultado com o tratamento. Tem mais uma tendência de serem cirurgiões plásticos ou mais tendência de serem dermatos? Muito mais plástico, mas aumentando cada vez mais dermato. Tá? Por quê? Porque a cirurgia de restauração capilar é uma cirurgia que pode levar 8 a 12 horas, cada cirurgia. É uma cirurgia bastante cara, deve ser, né? Muito demandante também pro médico. Pro médico, é uma cirurgia cara, custo alto, cara pro médico, pro paciente. Demorada, um pós de 1 ano, entendeu? Então, a pessoa tem que gostar mesmo de fazer. Então, tu conseguir um cirurgião plástico que pode operar estética, silicone, né? Querer fazer só cabelo é muito difícil. Sim, no tempo de 8 horas de uma cirurgia capilar. Mama. Exatamente. E aí, não tem nem... é difícil convencer. O trabalho físico de ficar concentrado. O fio a fio. Então, assim, é um trabalho manual. E aí, então, realmente... tem plásticos que se dedicam, conheço, que vivem só disso, mas eu acho que quem tem que fazer só isso. Tem que se dedicar, porque é uma área muito específica. Mas o que eu acho importante alertar é que a cirurgia, ela é uma cirurgia para quem está tratando. O paciente, como é a calvície, que é a cirurgia, a doença que mais é implantada, masculina, está aumentando cada vez mulher, mas o grosso é a calvície masculina. O homem tem essa ideia muito imediatista. Não tem paciência para passar isso não, Gisele. Não tem não sei o quê, entendeu? Então ele quer um resultado imediato. Uma solução mágica. E não existe resultado imediato. Como a cirurgia fosse simplesmente assim, tu fez a cirurgia, resolveu mais. Tu vai ter teu minha cabelo. área também tem isso em relação a algumas doenças, assim. Mas eu fiz a cirurgia, tô com dor ainda, assim, no dia seguinte. Não, calma, tem um certo processo aí. Todo um processo cicatricial. E o cabelo, não é só esse processo de fazer vir aquele cabelo, é de manter o restante, porque tu não vai implantar toda a cabeça da pessoa.
E a gente tem que ter alguns conhecimentos. Uma vez morto, o folículo não volta. A gente consegue, em média, no máximo 2 cirurgias ao longo da vida do paciente. Então, aonde eu tiro, em geral, é região occipital. E aonde eu tiro não volta mais, independente da técnica. Então, eu tô tirando uma área e realocando. Então, eu não tô tirando e vai nascer de volta aqui. Eu tô tirando toda a estrutura folicular e botando em outra. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Então, aquilo tem que valer a pena e ser escolhido no momento. E a doença, ela tem que estar estável. Então, eu digo que implante, ele é feito para quem está tratando. Ou seja, a doença está ali, não veio, mas ela parou de progredir. Então, tu implantar em quem não trata, ele vai implantar, vai ficar feliz 1, 2 anos, 3º ano, o resto vai implantar, por exemplo, aqui e aqui. O resto vai perder, a doença vai progredir. Aí ele vai ter mais uma área doadora. Então, ele vai ficar feliz por 4, 5 anos da vida. E o pessoal entra nesse ponto, digamos assim? Isso é muito comum. Eu acredito que a maioria que implanta sem tratar. Entendeu? Pois é, isso que eu ia comentar. Isso se não, a maioria, ela vai. Eu recebo muito mais. Depois de ter feito, Sim. Eu já recebi paciente no dia seguinte, se olhou. Nossa, não ficou bom. Como é que eu vou fazer? Aí sai procurando pra ver o que aconteceu e aí vê que tem médico de cabelo e vai procurar. E aí tu tem que tentar consertar uma coisa que deveria. Não que a cirurgia foi mal feita, peguei casos que foi, mas que não tem uma doença estabilizada.